Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nessa aula será apresentado como usar o GitHub. Mas o que seria o GitHub? O GitHub é uma plataforma de hospedagem usada para armazenar código online. Assim eu consigo trabalhar em equipe. E para poder enviar código para o Git, como também baixar código do Git, eu preciso ter um programa instalado no meu computador, sendo o Git. O Git é um sistema de controle de versão que gerencia o histórico de alteração no código-fonte. Assim eu consigo rastrear qual usuário que fez alguma determinada alteração, como também quando houver a necessidade de recuperar algo que foi modificado. Isso é importante vocês compreenderem. O GitHub é uma plataforma de hospedagem para versionamento, igual GitLab, Bitbucket, entre outros sistemas de versionamento. E o Git é um programa que você instala no seu computador para conseguir controlar e gerenciar as alterações que houver no código-fonte. Bora criar um repositório no Git, clonar para o computador local e também enviar código-fonte do computador local para o repositório no GitHub. E para começar, eu pesquiso por GitHub, em seguida abro o site e caso você não tenha uma conta, simplesmente realiza o cadastro. Como eu já tenho, eu só faço o login. Após ter realizado o login, venho na parte de meus repositórios e crio um novo repositório com o nome de Como Usar GitHub. O nome que eu atribuí, eu posso utilizar conforme está apresentando, posso continuar. E eu quero que seja um projeto público, qualquer pessoa pode acessar, mas na maioria das vezes você cria um projeto privado. Eu deixo como público. Adicione o arquivo ler, será criado este arquivo. Adicionar o git ignore, no momento não quero que adicione. E tenho a parte da licença, eu deixo como padrão, não quero que seja criado. E será criado a branch man. Se eu criar o repositório, conforme eu citei, criou a branch man. Esta branch man, ela é uma branch default e ela deve ser utilizada somente para receber o código que será colocado em produção. E durante o desenvolvimento é recomendado ter outras branches, por exemplo, branch 1.0, 1.1.1, 1.1.1.2 e assim por diante. Cada empresa ou cada organização organiza ou tem um padrão para organizar o desenvolvimento. Eu crio uma nova branch, venho em branch, crio esta branch com o nome de Dev Master, o nome que eu sempre utilizo nos tutoriais e nos cursos, e utilize como base a branch man. Criar esta nova branch e tenho aqui Dev Master. Se eu acessar a mesma, tenho o arquivo ler que foi copiado da branch man. E agora eu quero clonar este projeto que está dentro da branch Dev Master para o meu computador. Para isso, eu preciso ter o Git instalado para poder clonar um repositório do GitHub para o meu computador local. Caso você não tenha instalado o Git no seu computador e tenha dificuldade para instalar, abaixo há um link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como instalar o Git. Se você já tem o Git instalado no seu computador, podemos continuar a parte para clonar o repositório para o computador pessoal. E para isso, crio primeiro um diretório na área de trabalho, com o nome de Selk, abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Após ter aberto o diretório, abro no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Após ter aberto, venho em Terminal, Novo Terminal, e eu prefiro utilizar o terminal do editor. Caso você tenha preferência em utilizar um outro terminal, por exemplo, prompt de comando, pode ficar à vontade. No entanto,
lembre de acessar o diretório onde está o projeto. Para acessar, você coloca cd, em seguida copia o caminho onde está o projeto. E, como no meu caso eu já estou no diretório Celk, eu posso baixar os arquivos do repositório do GitHub. Para isso, pego o comando git. Primeiro confiro se eu tenho o git instalado na minha máquina. Coloquei git-v para verificar a versão e é apresentado que eu tenho o git. Então, vocês já entenderam que vocês precisam ter o git instalado na sua máquina. O git não é a mesma coisa que o GitHub, conforme eu já citei no início da aula. E com o git confirmado que está instalado, quero clonar alguma coisa. Eu quero clonar uma branch específica, então simplesmente coloco traço, traço, em seguida a palavra branch. Em muitos locais você vai encontrar de forma resumida um traço único e a letra B. Pode utilizar sem problema. Eu prefiro utilizar desta forma porque assim eu sou mais claro para que serve esta flag. É para utilizar uma determinada branch. Eu confiro qual branch que eu tenho, é a branch DevMaster. Então, simplesmente coloco o nome, depois de ter indicado a branch, deve clonar qual repositório. Simplesmente este endereço que eu devo copiar, eu quero utilizar no momento o HTTPS, este protocolo, e no final eu coloco o ponto. Por que eu estou colocando este ponto? Porque se eu não colocar o ponto, será criado um novo diretório com este nome, como usar o GitHub. Mas eu quero clonar dentro desse diretório Celk, então eu coloco o ponto, indicando que o projeto deve ser clonado neste mesmo diretório. E fez o clone e tem o arquivo ler. Este arquivo ler, como usar, é o mesmo texto que eu tenho aqui no GitHub, mas eu não quero este conteúdo. Coloquei como usar o GitHub e em seguida o comando que eu executei. Baixar os arquivos do repositório do GitHub é o comando que eu executei recentemente. Após ter clonado, eu preciso definir as configurações do usuário. Para isso, eu utilizo os seguintes comandos. Coloquei aqui, porque quando vocês baixarem o código-fonte desta aula, vai ter esses comandos. E esses comandos aqui, guarde com carinho, porque provavelmente no decorrer da sua carreira como desenvolvedor, você vai precisar desses comandos. E se você tem esta cola, você já sabe como utilizar. CLS para limpar. Coloco o git, em seguida config, traço local, a mesma coisa, eu pego a flag completa para ser mais fácil de identificar, user.name, flag, essa flag local, o nome do usuário. Você coloca o nome do seu usuário que você tem no GitHub, simplesmente dou um enter. Fez a configuração, agora temos a parte do e-mail. Eu clico na seta para cima para recuperar o comando, assim eu consigo agilizar. Git config local, agora quero configurar o e-mail, coloco o meu e-mail que está definido no GitHub, de preferência sempre utilize o mesmo e-mail que está definido no GitHub, porque assim você não vai ter problema. E dou um enter. Definido. Agora, quando eu enviar algum arquivo local para o GitHub, será identificado com essas informações, com essas credenciais. CLS para limpar. Agora eu confiro em qual branch que eu estou, porque atualmente temos no GitHub a branch DevMaster e a branch Man. No meu computador, eu só tenho a branch DevMaster no momento. Confiro se eu estou na branch correta. Git branch, ok. Simplesmente coloco o comando que eu executei. E lembram do slide que eu havia apresentado? No qual eu posso utilizar o Git para clonar um repositório para o meu computador. Agora imagine que outro usuário vai fazer a mesma coisa. Vai clonar este repositório que está no GitHub. Para simular, eu crio um novo diretório na área de trabalho, novo, pasta, em seguida coloco o Celk, em seguida o nome do usuário.
Abro no gerenciador de arquivos. Após ter aberto o diretório, eu também abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, vocês já sabem, a forma mais fácil é simplesmente arrastando o diretório. E quero clonar. Para isso, venho em terminal, em seguida verifico se este usuário possui o Git. É claro que possui, porque ele está instalado no computador, mas imagine que este é um novo usuário. Primeiro, ele conferiu se tem o Git instalado, depois, para clonar, para facilitar, eu pego o comando que eu já executei anteriormente. Está aqui, print dev master, e depois eu preciso pegar simplesmente o nome ou o endereço do repositório. Aqui eu apago isso daqui, simplesmente coloquei o git clone branch dev master, a branch dev master deste repositório. Simplesmente copio e acrescento neste local, ponto no final para clonar dentro desse diretório. Agora temos mais este usuário conectado. E ele precisa fazer o quê? Conforme já eu fiz anteriormente. Clico na seta para cima para recuperar os comandos, que é git config local user. Eu coloco o nome do usuário, dou um enter, depois coloco o e-mail. Só recuperar o comando, clicando para cima, coloco o e-mail deste usuário e dou um enter. Ok, CLS para limpar. E este usuário vai criar o arquivo raiz index.html com a estrutura básica do HTML5. Indica que a página é Português Brasil e também um título para apresentar na aba do navegador a palavra Selk e também um título H2. E simplesmente coloco bem-vindo a Selk. E este usuário agora vai enviar o código-fonte que ele criou, este arquivo index. Como ele faz para enviar? Primeiro, ele confere se ele está na branch correta. Git branch. Sim, está na branch correta. Dev master. Próximo passo é verificar se nenhum outro usuário enviou alguma atualização para o sistema de versionamento. Sempre verifique se você está na branch correta e se nenhum outro usuário enviou ou nenhum outro desenvolvedor enviou alguma atualização. Não enviou nada, está atualizado o meu projeto local e eu utilizo o comando git add, em seguida ponto. Eu quero adicionar todos os arquivos modificados à staging area, a área de preparação. Se você já utiliza o GitHub ou já tem noções básicas, você pode citar: mas o editor Visual Studio Code nos fornece uma ferramenta para facilitar. Sim, fornece, mas isso eu apresento no decorrer da aula. No momento eu quero apresentar o comando. Adicionou os arquivos, eu coloquei o ponto no final para adicionar todos. Inclusive, esses dois comandos que eu executei, eu acrescento neste arquivo ler, porque eu quero disponibilizar para vocês. Baixar as atualizações e, em seguida, adicionar os arquivos para a área de preparação. E posso fazer o commit. Aqui tem o comando git commit, m para acrescentar uma descrição. Commit representa um conjunto de alterações e um ponto específico do projeto. Aqui está toda a explicação, você pode ler com calma. Ao invés de eu copiar este comando, eu venho neste outro terminal e digito. Eu estou com o usuário, esse daqui. Coloco git commit, em seguida traço m de mensagem e coloco criado o arquivo index ou arquivo raiz. Eu coloco o arquivo raiz do projeto. Mas, se mais claro, coloco index. Por que essa mensagem é importante? Logo, você vai ver por que é importante acrescentar esta mensagem. Dou um enter. No meu caso, ele automaticamente adicionou. No seu, ele provavelmente vai solicitar o usuário e a senha que você tem no GitHub. Como o meu já está configurado, eu não preciso. CLS para limpar. Próximo passo é enviar
os commit locais para o repositório remoto. E é importante acrescentar no arquivo ler para vocês terem como exemplo. Git push, depois do push eu acrescento o nome padrão do repositório remoto, o nome padrão é original, é claro, você pode alterar, mas por padrão é esse aqui. E depois a branch que eu estou trabalhando, é a branch devmaster. Retorno para este terminal deste usuário, acrescento git, em seguida push, indico o nome padrão do repositório remoto, eu estou citando repositório e não branch. Agora sim, o nome da branch. E a branch que eu estou utilizando é a devmaster. Você pode conferir, ou podemos conferir só para você ter certeza. É esta branch que está sendo utilizada. Se eu coloquei o comando correto, deve executar. Então, Enter. Sim, coloquei o comando e enviou o projeto local para a devmaster no GitHub. Será? Bora conferir no GitHub, no navegador. Atualizo e tenho o arquivo index. E quem criou este arquivo? Este usuário. E olha a importância de colocar a mensagem que eu havia citado. Criado o arquivo index. Se eu vier aqui neste link, eu consigo ver quem enviou, quando que enviou e o texto que ele acrescentou. Isto é, o texto na descrição. Posso retornar novamente aqui e quem enviou este arquivo é este usuário. Esse aqui ainda não possui. Se eu retornar no slide, porque de forma gráfica vocês conseguem compreender melhor. Este usuário, ele criou um novo repositório no Git. Depois fez o clone do repositório. Mas depois, este outro usuário fez um clone do repositório para o computador dele e também criou o arquivo index no computador dele e enviou este arquivo index para o GitHub, para o repositório. Mas este usuário ainda não baixou essa atualização. Agora eu quero baixar a atualização, eu como este usuário, e também enviar o arquivo ler com as alterações que eu acrescentei. No terminal, com este usuário, primeira coisa, eu confiro se eu estou na branch correta. Qual é o comando? Git branch. Ok, estou na branch correta, devmaster. Depois eu verifico se tem alguma atualização no repositório no GitHub. Dou Enter, simplesmente coloquei o Git pull. Sim, houve uma atualização. Alguém enviou um novo arquivo e agora eu já baixei este arquivo. E eu, no meu computador, eu alterei este arquivo ler. Eu quero também enviar. Como é que eu faço para enviar? Posso utilizar esses comandos que eu apresentei, git add, depois realizar o commit e fazer o push. Mas o editor Visual Studio Code nos fornece uma ferramenta que nos auxilia. Eu simplesmente venho aqui e temos o arquivo que eu editei. Arquivo que eu editei fica da cor amarela. O arquivo que eu criei fica da cor verde. Isso é o padrão do editor. Caso você tenha feito algumas configurações, as cores são diferentes. Além disso, são essas extensões que eu estou utilizando. São bem básicas. Eu tento utilizar o menos possível de extensões no editor. Porque muitas vezes, se acrescentar várias extensões, uma pode dar conflito com a outra. Ao invés de auxiliar, prejudica. E eu quero enviar agora, ao invés de utilizar os comandos, eu quero enviar este arquivo local com essa ferramenta que o editor nos auxilia. Simplesmente clico em mais. Quando tiver mais, é para adicionar, menos para remover. Comandos. Coloquei a descrição, comandos para clonar e enviar arquivos para o GitHub. Depende como está configurado o seu editor, ele pode apresentar da cor vermelha, porque passou uma certa quantidade de caracteres, mas não tem nenhum problema. Você pode colocar 180 caracteres com tranquilidade.
simplesmente agora eu faço o commit e o push. Ao invés de eu executar este comando, commit e depois push, temos um botão, ou um item de menu, que nos faz essa tarefa. E agora enviou e temos quem enviou, criado o arquivo index, este usuário, depois este outro usuário, comandos para clonar e enviar arquivos para o GitHub. Assim você tem um histórico de todas as alterações. Mas este outro usuário ainda não baixou o código-fonte, não baixou a atualização. Se eu vier o arquivo ler, só tem esse texto. Este outro usuário, primeiro, confere em qual branch que está na branch correta, dev master, agora só baixa as atualizações, git pull e baixou todas as atualizações. Assim, os dois usuários possuem o mesmo código-fonte. E nesse tutorial, vocês compreenderam como utilizar o GitHub. Além disso, por que é recomendado utilizar um sistema de versionamento para trabalhar em equipe. Um usuário criou um código, outro consegue baixar a atualização do GitHub e assim consegue trabalhar com equipe. E agora, caso você queira enviar este projeto do GitHub para um servidor, abaixo tem um tutorial como hospedar um projeto em uma VPS e, além disso, como usar SSH, esse protocolo, para ter uma conexão segura, enviar os arquivos do GitHub para a VPS de forma segura. Então, finalizando esse tutorial, você pode acessar o tutorial que eu estou sugerindo. E antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.